Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Peço a amada igreja para se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Estenda suas mãos para o servo do Senhor em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor. Senhor, graças te damos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos em teu santuário, Senhor. Neste momento, Senhor, chegou a hora da tua palavra ser ministrada, Senhor. Nessa hora queremos te apresentar o teu servo em tuas mãos, Senhor, que ao abrir e fechar da sua boca, venha sair, meu Pai, não o que queremos ouvir, mas o que os céus têm para cada um de nós, meu Pai. Pai, desde já, Senhor, em teu nome, eu repreendo, Senhor, toda frieza, todo empecilho, toda barreira que possa tentar impedir dos teus filhos, meu Pai, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, meu Pai. Usa o teu filho, Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, faz dele, Senhor, vaso em tuas mãos, Senhor, pois aqui, meu Pai, ele se dispõe a vir, meu Pai, a estar nessa responsabilidade, Senhor, de pregar o teu evangelho, Senhor. Usa o teu filho hoje e para todo sempre, e a igreja que crê, confirma com amém. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos os irmãos com o Pai do Senhor Jesus, amém. Para mim é louvável sempre ministrar a palavra de Deus. Ele tem nos chamado, nos capacitado e nos escolhido para fazer segundo a sua vontade, não segundo a nossa, mas segundo a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já agradecendo a Deus em primeiro lugar e aos irmãos que nos fizeram o convite. Louvado seja Deus, Diácono Marquinhos, o Pastor Wagner, louvado seja Deus, irmão Samuel, todos os irmãos que estão aqui nesta noite, que vieram a ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quem gostaria de sair cheio do poder de Deus, dá glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, como já foi falado, eu me chamo Marcelo, pastor Marcelo, hoje, para a glória de Deus. Também não me glorio muito, mas nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus, assim como foi lido a palavra há poucos instantes. Louvo a Deus por confirmar a ministração, porque eu gosto sempre de pedir a Deus que me direcione segundo a sua vontade. E quando o varão trouxe aqui o texto, a confirmação, ele disse: eu vou trazer só uma mensagenzinha para reflexão. Eu não sabia ele que era a confirmação da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A loucura da pregação, a salvação de Deus pela loucura da pregação, pelo poder de Deus. Louvado seja a salvação por intermédio da fé. Aleluia. Então, em Romanos, no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Deus que cada um possa encher-se do poder de Deus e da graça, do conhecimento, para que o nome dele continue sendo glorificado e vidas venham ser salvas através de cada um que aqui está. Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Glorifique a Deus e assente no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. O texto em que nós mencionamos, o apóstolo Paulo descreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tenho falado que a confirmação da palavra através dos versículos em que o irmão leu em 1 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala da loucura da pregação, o Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e revela-se a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é revelada de fé em fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, se você é um adorador, ou você pretende ser um adorador, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, uma das coisas é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Por isso, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, é o poder de Deus. Se você pretende, uma das coisas que eu quero trazer a você aqui agora, se você pretende ser cheio do poder de Deus, seja cheio da palavra. Cheio. Jeremias, no capítulo 18, Deus fala com Jeremias para que ele desça a casa do oleiro. Jeremias, eu quero falar contigo. Desce hoje a casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. Deus fala através de ações. Hebreus, no capítulo 1, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: porque Deus havera falado de diversas formas aos nossos pais e aos profetas, hoje falou a nós através do Filho. Então, em Jeremias, Deus está falando em sinais ali com o profeta. E o oleiro começa a trabalhar ali, Deus começa a mostrar a ele as situações. Eu fico maravilhado que Deus tem também falado comigo de diversas formas, porque Ele é imutável. Ele continua falando com os homens e as mulheres que adoram a Ele, que temem a Ele, que buscam a Ele. E Deus começa a representar ali o seu poder através da palavra. E nos dias de hoje, Ele falou a nós através do Filho, como João vai falar no capítulo 1, que no princípio era o verbo, palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus. A própria palavra de Deus se materializou, esteve entre nós e ainda está, porque Ele mesmo falou: eis que eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Espírito Consolador que estará convosco até a consumação do século dos séculos, porque estarei com vocês todos os dias. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz é palavra. O Evangelho de Cristo, a sua palavra, aquilo que era no princípio, aquele que no nada, no vazio disse: haja luz, e houve luz. Aquele que no princípio disse: haja juntamento de águas e águas. Você pode ver isso em Gênesis, quando Deus entrega a Moisés para escrever os primeiros livros da criação, mostrando o poder da palavra. E um dia essa palavra se materializa e vem entre nós, mostrando os atos físicos, pessoalmente. E eu fico maravilhado. Quem lembra que os discípulos estavam interrogando Jesus acerca de um cego? Quem pecou? Foi ele, os pais deles ou os avós dele? Jesus diz: nem ele, nem os pais dele. Isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Deixa eu falar para você que glória é essa que Jesus estava manifestando ali naquele momento. Lembra que no princípio Deus fez todas as coisas, mas Ele diz: façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Alguns intérpretes do Evangelho diz que foi formado com as suas próprias mãos. E nesse momento Jesus representa ali a glória de Deus, mostrando mesmo os atos do princípio, quando ele cospe no lodo, unta ali. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com artes ou artesanato com as mãos. Eu amo a arte, eu gosto de trabalhar com artesanatos. E Jesus começa a modelar os olhos. Para alguns que leem sem interpretar, sem entender, vê apenas uma cura, um milagre. Mas Jesus está dizendo: o poder de Deus nós fizemos com as mãos. E este homem nasceu sem olho, eu não fiz sem olho, eu vou fazer agora, mais uma vez, o que foi feito no princípio. O Evangelho de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 1, versículo 16, é o próprio poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque o poder de Deus, a obra de Deus, vai causar em você fé. O ouvir a palavra de Deus e o cumprir esta palavra vai trazer e causar em mim e em você fé. E aquilo que nós falamos há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Ouça, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, pratique-a. Ouça cada momento mais, encha-se do poder de Deus. Não espere, eu sempre digo assim: ei, as coisas de Deus é loucura para alguns sábios, como foi dito lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para Deus é o que o agrada, é você ouvir, é você crer. É a fé, meus queridos e amados irmãos, é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, se você não vê, você ainda não viu o poder de Deus na sua vida. Encha-se do poder de Deus, absolva, coma a palavra, encha-se do poder de Deus através da palavra de Deus. Jesus representa o poder de Deus através da palavra. Quem lembra? Quando está ensinando aos seus discípulos, estou trazendo um pouquinho aqui dos discípulos, irmãos, do ensinamento de Jesus aos discípulos. Para quê? Porque daqui a pouquinho eu falo a você como você se torna um discípulo. Ele olha para a figueira verde e lança uma palavra de maldição sobre aquela figueira. E ela seca. E os discípulos ficam maravilhados com esse acontecimento. Jesus usa aquilo apenas para alimentar a fé. Não para que nós viemos sair amaldiçoando nada, não. De forma nenhuma. Por quê? Porque a lei de Deus é aquilo que tu fizer por alguém, vai acontecer contigo. Mateus 7, versículo 12, viu? É a lei de Deus e os profetas. Aquilo que você quer que o outro te faça, faça você primeiro. Se você amaldiçoar, certamente com o jugo que tu julga, você será julgado. Então, uma coisa eu quero trazer para você: as mesmas pessoas que te apontam, que te xingam, que têm ódio de você, que tentam fazer obra de macumbaria, feitiçaria, te amaldiçoar, estenda a mão e o abençoe, porque retornará sobre bênçãos na sua vida. Não ligue para o que vão fazer. Entenda que você é alguém precioso. E aí, agora nós retornamos a Jeremias, quando Deus fala, representando ali o vaso nas mãos do oleiro, trabalhando, fazendo, modelando o vaso. Deus diz assim, ó, Deus mostra a Jeremias o que Jesus estava falando lá. Eu fiz, peguei o vaso, peguei o barro, moldamos com nossas próprias mãos, fizemos do jeito que nós queremos, só que o vaso quebrou, o vaso caiu, o vaso picou. Mas retornamos a refazer o vaso da forma que nós queremos.
E a forma que Deus quer é enchendo você da palavra. Efésios, se não me falhar a memória, capítulo 6, do verso 10 em diante, as armaduras de Deus, o capacete da salvação. Isso aqui é para mim e para você. A todo cristão tem que revestir-se com essa armadura de Deus, principalmente os jovens, porque o dia de hoje eu vou te dizer, meu Jesus, principalmente os jovens, Satanás está louco, querendo destruir, começando hoje nas crianças. Mas eu entendo o trabalhar de Deus e compreendo. Quando Deus permitiu ali que Moisés nascesse, o faraó dá um decreto a matar todas as crianças, porque um libertador tinha nascido. Quando Jesus nasce, o rei Herodes dá um decreto, manda um decreto, ou autoriza a matar todas as crianças, porque o Salvador havia nascido. Satanás está louco, tentando destruir as crianças, porque o Redentor está voltando. Eu entendo as Escrituras, por isso Deus diz: examina as Escrituras, porque tudo está lá. Poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aleluia. E o que Deus deseja é trazer ao seu coração conhecimento. Para quê? Para que você não pereça, não morra. Encha-se. Quando algo acontecer, você sabe aí, é cumprimento da palavra. Aquilo que acontece comigo e com você, perseguições, tribulações. Tem pessoas que estão hoje, tem crentes hoje, como estávamos num culto ontem em Xeramobim, pastor citando que pastores se matando realmente, tirando a própria vida, pessoas obreiros ou um número de cristãos que está entrando em depressão. É imenso, por quê? Por causa das perseguições, das tribulações. Mas quando eu leio o Evangelho e vejo Paulo falando, a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz a esperança. Porquanto a esperança não traz confusão, porque está derramado em nosso coração do Espírito de Deus. Então não se atemorize se na sua vida, na sua casa, um parente ou alguém, olhe para a pessoa, ligou alguns para mim, alguns irmãos sempre mandam mensagem: eu estou atribulado, pastor. Diga assim: a tribulação produz paciência. Calma. Salmo 40 é tão bonito dizer: esperei com paciência no Senhor, mas é também bom fazer e passar. Por quê? Porque se está acontecendo na nossa vida, sinal que a palavra de Deus está se cumprindo na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A tribulação produz paciência. A palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, que está em mim e em você, o Espírito Santo de Deus que conduz, é o que conduz hoje a palavra. Como falamos há pouco em Efésios, as armaduras de Deus, o capacete da salvação que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Escuta, aqui é bom, mas é uma arma muito perigosa. Que o inimigo ele necessitava que nós saíssemos, para que a concupiscência, através da visão, ou seja, o desejo mal, nascesse em nossos corações. Prostituição, lascívia, furtos. Era necessário ver fora. Agora que você vê tudo do quarto da sua casa. É muito bom, mas é uma arma perigosa. Cuidado. A concupiscência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse assim: irmãos, esses últimos dias eu fui ministrar aqui aqui pertinho, eu esqueci o nome agora, mas eu me lembro. E Deus me colocara um entendimento na palavra ali acerca
coração do homem. Jesus diz: do coração do homem procede todo desejo mal, prostituição, acabamos de citar, lascívia, furto, enganação, mentiras. Aí eu fiquei me interrogando: mas Deus, do coração procede tudo isso? E o Senhor resolveu morar no coração. Por quê? Por que que o Senhor escolheu a parte mais podre do homem para habitar? Porque Ele quer mudar de dentro para fora. Ele viu que fora é fácil de mudar, irmãos. Fora basta um irmão olhar para você assim, uma pessoa olhar para você e você muda a roupa para chamar a atenção de alguém. Mas por dentro só um pode mudar. Ninguém, só Ele. Ele disse aí: ninguém, todo mundo muda por fora, mas ninguém consegue mudar outro por dentro. Só eu consigo mudar por dentro a parte principal do homem. Aqui nós ouvimos sobre Samuel, quando Deus envia lá: ei varão, louvado seja Deus. O varão que falou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus escolhe ali Davi, Ele olha para aqueles homens e diz: oh, Samuel, eu não olho para a aparência externa, eu olho para o coração do homem. Por quê? Porque a aparência todo mundo olha, todo mundo vê, todo mundo muda, mas ninguém muda o coração do homem, só eu. Por isso que outrora éramos do mundo, cheio de desejos imundos, mas quando tivemos um encontro com Ele, Ele adentrou nas partes mais horríveis para fazer uma mudança. Recordo-me bem dos tempos outrora, de onde andava e como Deus tem me resgatado, tirado e mudado, transformado a minha vida. Louvado seja Deus. E muitas pessoas aqui, Pastor Wagner, na vigília, aquela vigília que eu vim, louvado seja Deus, me maravilhei, trouxe os meninos ali. Eles disseram assim: eu quero ir para a vigília também, vamos. A gente vinha e voltava rápido. Nós saímos daqui 4h15 da manhã, quando encerrou a vigília. Foi maravilhoso. Eu vi aqui no meio, irmãos, pessoas que eu fiquei dizendo assim: meu Deus, como Deus mudou a vida de algumas pessoas. Tinha um jovem ali, irmãos, ele estava bem ali, quase no meio. Uma vez esse jovem passou por mim, muito drogado, e tentou tomar o celular da mão de uma mulher assim, e lá perto da rodoviária, alguns homens queriam se reunir para matar ele ali a pauladas. E eu vi o jovem aqui de mãos para cima adorando a Deus. Disse: olha Deus, o que Deus faz? Como Deus resgata, sabe? E algumas pessoas, entre aspas, não necessitam estar falando mal, mas não as verdades. Algumas a gente vai falar e começa a querer falar mal. E ali no pastor fulano, ele diz assim: ó, fecha a boca, porque enquanto você não faz nada, eles estão resgatando vidas. Enquanto você leva o seu tempo a falar mal da vida deles, eles estão resgatando vidas que o diabo estava aí ceifando-as, estão sendo resgatadas. Se você não faz nada, cala sua boca. Louvado seja Deus, faça algo para o reino de Deus. Deixe de estar olhando quem faz e querer apontar, mas faça, irmãos, porque é fácil demais. E assim eu quero trazer o poder de Deus para o teu coração. O Espírito Santo de Deus. Uma coisa é, nós já recebemos o Espírito. O Espírito de Deus já habita em nós. Continuando, Efésios, capacete da salvação que protege contra os dados inflamados do maligno, as conversinhas, as afrontas, a couraça da justiça. A justiça de Deus, ela é revelada de fé em fé. Quanto mais você tem fé e que Deus pode fazer coisas grandes na sua vida, pode transformá-la, pode levar. Sonhe alto, sonhe grande, mas não fique deitado, não. Não fique deitado.
Por quê? Porque Deus, Ele só chama quem realmente quer fazer a obra, quem quer trabalhar. Deus dá aquele que busca, porque Ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, encontrarei, louvado seja o nome do Senhor, buscar e acharei. E ele não fala só pedir, são 3 palavras ali, são 3 momentos. Ele diz só: tem que pedir, mas tu tem que ir bater e ir atrás. Eu vou fazer, eu vou abrir o caminho, eu vou fazer pela tua vida, pela fé, e você alcançar pela fé. Aí você vai produzindo a justiça de Deus, revestindo-se com esta couraça da justiça pela fé. E ele fala: calçai-vos com o sapato da preparação do Evangelho. O Evangelho, irmãos, louvado seja Deus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho. Onde você deve andar? Ele é o quê? Ele é o caminho, Ele é o verbo, Ele é a palavra, é o Evangelho. Ele diz: eu sou aquilo que você tem que andar. Eu sou aquilo que você tem que andar. Você quer ir para um canto? Pergunta a mim, examina a Escritura. Vai: Senhor, é da tua vontade, eu faço assim. Pesquisa, Ele tem tudo aqui, irmãos. Tem tudo que você quer saber. Como você quer conduzir a sua vida? Tem do calçar, tem do exterior ao interior. A Escritura, ela é tudo. Louvado seja Deus, ela tem tudo. É a palavra da sabedoria. O Evangelho não é o poder de Deus. E onde o varão leu aqui em 1 Coríntios, não vê a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. A loucura. E aqui é palavra de sabedoria. Quer ser sábio? Quer ter algo na tua vida? Grandeza, cumpre, ouve, faz a palavra, faz segundo o desejo dele. Pedro diz assim: irmãos, se for administrar, administre segundo o poder de Deus. Se for falar algo para alguém, fale segundo as Escrituras. Você está dizendo só: quer andar segundo a vontade de Deus? Anda segundo as Escrituras. Quer fazer algo? Faz segundo as Escrituras. Não faça segundo a sua vontade. Por quê? Porque Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz: o sábio ouve um conselho, mas o tolo anda sob o seu próprio entendimento. Na Bíblia está assim. Eu acho que o melhor é assim. Seu entendimento é tolice. Não faça. Pelo amor de Deus. Antes, segundo a palavra de Deus, capítulo 1, louvado seja Deus, de Salmos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pecado, impiedade, pecador. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só há um justo, que não pecou, nem da boca dele saiu palavras tortuosas. Está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E a palavra dele está aqui. Então, se não é para andar segundo o conselho dos ímpios, anda segundo a palavra dele. Porque o poder de Deus é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, ouça a palavra, ande segundo a palavra. Louvado seja Deus. Quer casar? Peça o conselho a Deus. Louvado seja. Eu faço assim. Eu acho... uma vez eu ouvindo o pastor Cláudio Duarte, assim, ouvindo minha esposa assistindo, aí eu não sou muito chegado a piadas no Evangelho, mas uma palavrinha que ele disse ali, eu ouvi e gravei uma verdade de uma jovem que chegou para ele: pastor, eu conheci um jovem, ele é bonito, formoso, só tem um defeito, né? Ele bate na mãe. É o defeito. Ele diz: casa logo, que é para dar um descanso à mãe dele. Eu não sou muito chegado às piadas do Evangelho, não, irmãos. Mas uma coisa certa, ela ouviu o seu próprio conselho, o conselho dela. Pouco tempo depois ele disse que ela chegou chorando. Ele bate, os sinais estavam na cara. Ele batia na mãe, ele vai fazer contigo o quê? Dar carinho, é? Não, se ele bate na mãe, o mandamento de Deus: honra teu pai e tua. Se não honra o pai e a mãe, se livra, sai de perto.
porque a ti não vai honrar nunca. Não vai honrar nunca. É o primeiro mandamento de Deus com promessas. Honra teu pai e tua mãe, e te prolongarão os dias na terra. Louvado seja Deus. Quer ser bem-aventurado na tua vida? Olha só, olha as pessoas que tu vai andar, com quem tu vai estar junto. Se honra ali, Deus honra. Louvado seja o nome do Senhor. Se honra a Deus, se honra a palavra de Deus, Deus vai honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas faz segundo a vontade dele, segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Calçai-vos a preparação do Evangelho. E Paulo, aos Romanos, onde nós lemos, ele disse: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Escuta, eu não sei se você já ouviu muito acerca de sapatos de fogo, né? Louvado seja Deus. Vamos calçar o sapato de fogo, vamos. Eita glória! Mas o Evangelho é o poder de Deus. Se você preparar os seus pés, louvado seja o nome do Senhor, como Paulo vai dizer mais na frente, ele vai dizer: quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara-te com o Evangelho, porque você só vai andar nos cantos bons, você vai viver aquilo que é bom. Onde você pisar vai ser abençoado, o que você tocar vai prosperar. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus fará por você aquilo que você faz por Ele. Aleluia. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ainda quando você tem ela dentro de você. Escuta, quando Deus fala a Israel, Ele disse: eu vou tirar as minhas leis e os meus estatutos das tábuas de pedra e vou escrever na tábua de carne do coração do homem. O desejo de Deus é que você tire a palavra do papel e coloque no seu coração. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Façamos o mesmo. Façamos o mesmo, escondendo a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. Por quê? Porque estando no nosso coração, onde estivermos, o que formos fazer ou o que vierem nos oferecer, quando o inimigo das nossas almas vier tentar nós, porque veio tentar o próprio Senhor Jesus, Ele diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se chamaram Ele de Beelzebu, a vós também vão chamar. Se perseguiram Ele, a vós também vão perseguir. Se tentaram Ele, a vós também vão tentar. Então, com a palavra o Senhor repreendeu. E se você tirar do papel e colocar no seu coração, o maligno pode vir até vestido de princesa ou de príncipe, mas você vai reconhecer e vai dizer: está repreendido no nome de Jesus. E não será enganado. Por quê? Porque o Espírito de Deus não engana e nem deixa se enganar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que aqui tem aqueles que o Senhor quer tratar, porque Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 em diante, ele descreve dizendo: porque perseveravam unânimes todos os dias no templo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E um pouquinho mais à frente ele diz assim: porque Deus acrescenta à igreja todos quanto quer salvar. E se você veio aqui hoje, porque o desejo de Deus é te salvar, é salvar você e a sua casa. Quem crê, oh glória, precisa nem dizer assim, né? Louvado seja Deus, não precisa nem pedir assim: ei, quem crê dá um glória, não, porque a própria palavra que está em teu coração vai fazer você glorificar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Esse é o meu desejo. O meu desejo de pregar o Evangelho, ensinar, formar. Aí agora eu falo porquê. Eu vou falar um pouquinho de discípulos. Escuta, irmãos. João no capítulo 8, do versículo 31 e versículo 32. João descreve o que Jesus falou. Ele diz assim: e disse-lhe Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Olha, escuta, irmão, permanecer na palavra, tornar-se-ão meus discípulos. Aí o versículo 32 que todo mundo gosta:
e conhecereis a verdade vos libertar. Louvado seja Deus. Só é liberto das mãos do inimigo aquele que permanece na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça na palavra, sinta o desejo pela palavra. Não espere só o dia em que você vier, mas almeje na sua casa. Leia, entre em contato com o pastor, ele está aqui para isso mesmo, para tratar das ovelhas. Pastor, manda um versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Trate da palavra, ouça a palavra, alimente-se da palavra. Louvado seja Deus. E aí daqui a pouco você está ministrando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escuta, a escritura diz: a boca fala o que o coração está. Você passa 24 horas do seu dia, se você não citar um pouquinho de Deus, pelo amor, é perigoso. É perigoso. Por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. Sabe o que foi que alguns crentes falaram comigo? Pastor, o senhor só sabe falar dizendo a escritura, é? Eu olhei e disse: a boca fala que o coração está cheio. Meu coração está cheio de escritura. Vou falar o quê? Vou falar mal dos irmãos? Vou falar mal de quê? Vou falar aquilo? Vou falar aquilo outro? Não, irmão, eu tenho que falar o que está cheio, o que Ele me encheu, o que Ele me encheu. Louvado seja Deus. No passado, Deus fez o vaso, Ele representava o vaso ali para ser cheio do azeite. O azeite representa o Espírito de Deus, e você é vaso, e o Espírito está aqui. Se você quer estar cheio, enche-se, porque o que tem de abundância no teu coração, isso vai falar a boca. Quem conduz o poder de Deus? Continuamos em Efésios 6:10, as armaduras. E conduza a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E João confirma isso no livro do Apocalipse. Ele diz assim: e aquele que estava detrás de mim, seus cabelos eram brancos como a lã, louvado seja, seus olhos como tocha de fogo, seus pés como latão reluzente, no seu peito um cinto de ouro, e da sua boca saía uma aguda espada. A palavra de Deus. Quer combater o mal, irmãos? A espada. Combata o mal. Todo mundo quer combater o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você só pode combater o mal, você só vence o mal com o poder de Deus, porque o mal é espiritual e a palavra de Deus é espírito e é verdade. Poder de Deus, que é a sua palavra. Eu pedi até, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedi até perdão que eu não vi o horário. São uns 10 minutos, 15 antes. Amém. Louvado seja Deus, mas a gente tem um pouco de decência, meu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a autoridade de Deus é através da palavra. Os profetas do passado, se você ler a Escritura, você vai ver que todo profeta chegava e dizia: assim diz o Senhor. Não era ele, era o Senhor. E a palavra do Senhor. Estava conversando com o diácono Marquito e dizendo outro dia: Marquito, todo mundo gosta de uma promessa, né? Quem gosta de promessa aí, louvado seja, levanta os seus mãos. Quem gosta de promessa? Sabe quantas promessas Deus fez para mim e para você? De Gênesis a Apocalipse, 8.810 promessas. 8.810 promessas. De Gênesis a Apocalipse, Deus fez para mim e para você. O Evangelho é o poder de... A Escritura é o poder de Deus. 8.800 promessas. Não preciso estar correndo mais atrás de nenhuma. Aqui dentro tem todas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É só correr, é só ler, buscar, crer. Senhor, eu quero. Ah, meu Deus do céu. Deus disse ali, Deus representa em Isaac, em Abraão e em Jacó as bênçãos que Ele prometeu a Abraão, o nosso patriarca, o primeiro. E Ele disse: essas bênçãos têm que ser sobre todo. Abraão, as bênçãos que eu desço sobre ti será sobre todos que crêem. Toda a família da terra. Deus disse:
só: serão benditos, Abraão, em ti todas as famílias da terra. Eu e você recebemos as bênçãos de Deus que veio sobre a vida de Abraão. Só quem crê não haverá de glória. As bênçãos que veio sobre Abraão é grande, meus irmãos. Abraão tinha medo, através da fé. Quando Abraão olha para Ló e diz assim: escolhe. Quem tem promessa, quem entende, irmãos, não se atribula assim tão fácil. Ele diz: escolhe, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele escolheu o caminho que estava mais verdejante, deixou o seco para Abraão. Abraão poderia ter dito bem assim: é eu que sou a autoridade, eu vou ficar com o lado melhor. Tu vai para onde tu quiser. Mas não, ele cria. Ele cria. Se tu escolhe aí, tu vai para onde tu quiser. Ele pegou o lado mais verde. Deixa eu contar aqui para você, deixa eu dizer para você o fim de Ló. Quando os anjos vão visitar Sodoma e Gomorra, tempos depois, Ló estava sozinho plantando, viu? Mas nessa época lá que briga com Abraão, tinham seus pastores, muito gado, muita ovelha, muita coisa. Mas nesse tempo lá já não tinha mais nada, porque perdeu tudo, saiu debaixo da bênção. E Abraão multiplicou cada vez mais. Estende sobre a sua vida, então creia somente, creia naquele que te chamou, creia naquele que é contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça uma coisa, Jesus deixou para mim aqui algo, uma intimidade para mim e para você. Mateus 6,6, quer falar com o Pai, e o Pai ouve agora a mim, a você. Quer falar com o Pai que deixou 8.810 promessas desde o princípio. É só entrar no teu quarto. Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai que vem em secreto, e o Pai que te vem em secreto te honrará publicamente. A essência, ele diz: ó, você tem na mão a essência de tudo. Eu tenho aqui para mim e para você. Entra, fala, conversa, Deus. Apresenta a Ele teus sonhos, teu projeto, tua vida, tua casa. Não esqueça, pelo amor de Deus, não esqueça de apresentar os seus pastores. A linha de frente, que mais Satanás tem raiva, tem ira e tenta destruir. Não esqueça de, nas suas orações, orar. E eu também rogo por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, né? José diz para o copeiro: lembre-se de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O ladrão olha para Jesus e diz: lembra-te. Então eu peço aos irmãos, quando for orar, lembra-te de mim, lembra-te de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não é fácil. Enquanto você ouve, anda esperando para você, nós lutamos, batalhamos, enfrentamos macumbaria, feitiçaria, enfrentamos a ira do maligno com o peito, sabe? E não é fácil, o levante. Mas uma coisa eu sei: maior é o nosso Deus. A Escritura diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E eu sei que quanto mais ele se levantar, olha que lindo. Davi pega a pedrinha, né, pastor? Lavado CD para derrubar o gigante. Aí Deus vem, Jesus vem e diz assim: eu sou a rocha. E quem estiver firmado na rocha, escuta, é fragmento de rocha, pedrinha. Se você é uma pedrinha, pode se levantar o gigante. Pode se levantar, não tenha medo não, irmão. Você é fragmento de rocha. Você é uma pedrinha. Quanto maior o gigante, maior a queda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir aos irmãos para se colocar de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração pelos irmãos. A minha esposa não pôde vir. Os meninos, os menores, né, um pouco gripadinho ainda. Ela tivesse vindo para cantar um louvor, louvado seja Deus, que é muito bom. A gente sempre gosta de encerrar com um louvor, em nome de Jesus. Mas nós vamos orar, né? Eu gostaria de fazer uma oração pelos irmãos nesse momento e pedir aos irmãos que em suas orações, né, continue orando e agradecer a Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Louvado seja Deus. E agradecer ao pastor, obrigado. Agradeço ao pastor Wagner, aos irmãos que fizeram o convite, diácono.
Louvado seja Deus. Deus continue abençoando sua vida. Eu fiquei um pouco triste que eu estava vizinho dele, aí mudei essa semana. Louvado seja Deus. Estão morando bem aqui pertinho, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao nosso irmão Samuel. Louvado seja Deus. O nome do meu menino mais novo agora é Samuel. Vai fazer 4 meses. Foi Deus que escolheu o nome, não eu. Eu sempre digo assim. Tem uma filhinha que em oração nós pedimos a Deus e no clamor Deus deu, né? E revelou. Então quem clamou foi Ana, e eu resolvi colocar o nome dela de Ana, né? Aí o mais novo agora, a minha esposa perguntou, o nome vai ser o quê? Eu disse, bom, a Ana clamou. Aí a Ana foi que olhou para a mãe dela e disse, tem um bebê aí dentro. A mãe dela, que conversa, ela tem um bebê aí dentro. E ficou dizendo, tem um bebê. E realmente tinha um bebê, um menino. E como Ana pediu um bebê, e o filho de Ana foi Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Samuel está ali. Eu agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda as suas mãos. Louvado seja Deus. A Escritura nos afirma, é um som dobrado, estender de mãos a poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai. Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, o teu corpo, meu Deus querido. Senhor, assim como é a tua vontade, meu Deus santo, que as escrituras sagradas, meu Deus, o teu poder, Pai, revista todos, ó Senhor, meu Deus, santo dos santos, Deus eterno, Pai. Meu Deus, que cada um, Senhor, receba a tua palavra, meu Deus. Cada um, Pai querido, venha, Pai, alimentar-se desta palavra, meu Deus, e produzir frutos, Pai, para ti. Abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa cada um que aqui está, Senhor. Unge para as suas mãos, meu Deus querido, para em tudo que fizer, Pai, venha ser bem sucedido. E onde estender as suas mãos, Pai, com a autoridade e o teu poder, meu Deus querido, venha ser vidas saradas, venham ser vidas curadas, vidas transformadas, meu Deus santo, transpassar, Senhor, daquilo que tem para alguém, meu Deus, o teu Espírito, enche a tua casa, enche a tua igreja, meu Deus, enche este altar, os obreiros que não vieram, Senhor, meu Deus, os alcança, os irmãos que não vieram, Pai, alcança o Senhor, ao pastor, meu Deus querido, desta casa, a sua família, meu Deus santo, continua dando sabedoria, continua dando força, ó Deus vivo e Pai poderoso, e assim, Senhor, multiplica, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão sobre as nossas vidas. E eu já te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem me agraciado, meu Deus, e assim seja glorificado o teu nome hoje e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Em graça a Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Quantos estão